O ponto dessa discussão, para que vocês estão assistindo, é assim. A não ser, pra gente ser muito honesto, que você que tá me assistindo aqui, tô falando aqui porque a gente tem 7.100 pessoas ao vivo, vamos lá, like na live, vamos tentar buscar umas 8.000 pessoas. A não ser que você considere que era necessário um golpe do Bolsonaro, porque isso evitaria o Lula, e que você toparia viver sob uma ditadura do Bolsonaro, porque isso evitaria o PT e prenderia o Alexandre de Moraes. Ou que você acha que o Bolsonaro faria isso porque estaria cumprindo sei lá, o artigo 142 da Constituição, sabe? E que no fundo ele não ia virar ditador nenhum, ele só ia devolver o poder para o povo. A não ser que você ache isso, tá? Não é muito defensável o que o Bolsonaro fez. Tô tentando ser bacana com os bolsonaristas. Não é muito defensável. Não é muito defensável. E eles deveriam imaginar que isso teria consequências. E essas consequências, cara, elas são, primeiro, e essa é a parte mais triste, para as pessoas que participaram disso. Então, Kid Preto tá preso, véia do dia 8 tá preso, influenciador tá preso ou tá fugido para fora do Brasil. Então, você tem uma gama de pessoas que foram afetadas já diretamente com perda de liberdade, louco que se matou. Os segundos, vamos dizer, a serem afetados aí, são a população brasileira em geral, porque a gente está falando de uma diminuição de suas liberdades civis, como consequência imediata da concentração de poder no STF. E isso é real, eu não tenho nada a ver com essa história. Eu estou sendo impactado. O Orlando não tem nada a ver com a história. Ele está sendo impactado. O Riso não tem nada a ver. Você não tem nada a ver. Todo mundo está sendo impactado. E só o terceiro, veja só, é o Bolsonaro e sua família. Porque as coisas são tomadas, as decisões políticas arriscadas da turma dele são tomadas de modo a protegê-lo e jogar a responsabilidade e o risco no colo dos outros. É um clássico. É um clássico dele. Então, assim, ele deveria saber dessas consequências. E você que está nos assistindo, você tem que entender assim, que a tua posição é uma posição que, não tô pedindo, não é nem sofisticação, assim, é desconfiômetro e simancol. Se há autoridade, sou contra. Vai nessa linha. Bolsonaro tentou me ferrar, o Lula tá me ferrando e o STF tá me ferrando. Pensou assim, você vai entender que ninguém estava exatamente certo nessa história. Pense assim, minha premissa passa. E aí você entra no debate público sem ser partidário de alguma bizarrice. Hoje, o debate público sobre este caso, ele é dominado por facções que no fundo defendem a própria concentração de poder. E no fundo acha que a concentração de poder no nome do seu líder ela é justificável porque a existência do outro é em si execrável. Então assim, a existência de um Bolsonaro justifica um Xandão, a existência do Xandão justifica um Bolsonaro. E para os seguidores das facções, é isso mesmo. E posso falar quem é a pessoa menor nessa história? Lula. A gente precisa comentar como o Lula e o petismo são insignificantes nessa disputa toda. Porque a verdadeira disputa do poder no Brasil não envolve eles. O Lula é um avatar eleitoral. Se quer o PT hoje por basta ver o desempenho eleitoral do PT agora em 24. Foi um desempenho pífio. O Lula é um avatar eleitoral usado pelo sistema para ocupar a cadeira que estava o Bolsonaro. O Lula é um avatar eleitoral do sistema. Porque o sistema não tinha ninguém para eleger no lugar do Lula. Quem que o sistema poderia botar no segundo turno para derrotar o Bolsonaro? Não tinha. Então, soltam o Lula, reescrevem a história, né? Porque, no fundo, o povo eleger o Lula é dizer que o Lula foi condenado injustamente. Então, ou seja, o famoso julgamento popular que o Lula falou, a urna vai me julgar e tal. E cada um cava o seu nicho. Então, o STF é a mano militar, não é exatamente o nome correto, mas o STF é a fonte de autoridade. O Lula cuida de política econômica e política externa. E o Centrão administra as nossas cidades e estados. Esse é o pacto brasileiro. E a revolução que alterou, que mexeu com a forma de exercer poder no Brasil, que começa em 13 e termina... A verdadeira revolução ela termina em 2019. Mas a gente pode contar com o contorno bolsonarista dela, ela termina aí em 2022. Ela foi derrotada, foi destruída. Pra mim, ela morre em 2018. 18? Na eleição. Da eleição. Ali foi o último ato da Revolução Brasileira. Após 2018,
já não há revolução. Porque, em tese, 2018 era para ser o primeiro passo real da revolução. Você ganha o poder, você chega ao poder, e a partir dali você irá implementá-la. Mas ali foi a morte. É como se fosse o apagar da estrela. É porque a escolha do Bolsonaro como presidente e a forma como ele conduziu já o pós-eleição já deu... Porque o Bolsonaro arrega pro sistema ainda em 2018, logo após vazar o negócio da Furna da Onça, quando ele abre as negociações para salvar o Flávio. Então em 2018... Mas é verdade, mas assim, a escolha do Bolsonaro foi um grande suicídio. Tô vendo aqui, ó, o Davi Agape, né? Ele tá falando aqui, ó. Publicarei hoje uma análise detalhada sobre a investigação, blá blá blá. Contudo, adianta um detalhe que parece ter passado desapercebido. A investigação ocorre no âmbito do inquérito das mídias digitais, blá, blá, blá. Para manter o controle sobre todas as operações, Moraes reúne questões distintas e desconexas, como a fraude no cartão de vacinação de Bolsonaro. Verdade, ele vai amarrando. Embora essa estratégia lhe conceda amplos poderes com prazos indefinidos, ela pode acabar sendo sua ruína. Tudo irá desmoronar como um castelo de cartas assim que a primeira ação for invalidada. A questão que não é, assim, ninguém vai fazer um julgamento jurídico disso. Nisso eu discordo do Agape. Porque quem vai invalidar essa ação? Os pares dele? Os pares do Alexandre de Moraes são a fonte de autoridade dele. É uma questão que agora que eu acho que eu vou ter uma pequena discordância contigo. Porque eu acredito que sim, serão os pares a descartarem e retirarem a autoridade. A gente tem que lembrar, a autoridade dele é concedida. Ela é concedida. É concedida. O Alexandre de Moraes não tem um exército instalado Exato. Ao redor de Brasília, os alexandristas, né? Pode ser revogada dependendo da pressão internacional que houver. O que eu acho que, a partir do ano que vem, tudo indica que tende a ter uma mudança muito forte na política voltada para a América Latina. A nova doutrina Trump, ou como gosto de chamar, doutrina Vance, ela vai ser, assim, completamente diferente em relação à América Latina. Assim, completamente. Ela vai estar focada no nosso subcontinente de uma forma muito pesada, e o Brasil tem uma função, tem um passo estratégico para eles. Eu entendi sua discordância, eu vou tentar retrucar, tá? Eu não imagino um esforço diplomático poderoso e enfático da parte deles nesse sentido. Mas posso estar errado, porque aí seria um exercício de futurologia. O que eu tendo a achar é o seguinte, Orlando. É igual ao mercado financeiro. Certas movimentações, elas antecipam outras movimentações. Assim como a turma da Ucrânia e o próprio governo Biden está tomando atitudes, tendo em vista as políticas que o Trump vai adotar no futuro, em janeiro, fevereiro, tipo um acordo com a Rússia. Então ele vai lá e usa agora novos mísseis, fazem uma nova investida. É de se imaginar, então, que o Xandão e o STF tomem medidas agora, ou antecipem certas medidas, de modo a resolver esse problema que eles imaginam que vai rolar lá na frente. A não ser que eles não imaginem que vai ter esse problema. Essa operação estaria num contexto... Essa operação seria um míssil que os Estados Unidos cedeu à Ucrânia para estourar na Rússia? Ou, no fundo, esses caras estão dando uma banana e estão vendo o que vai acontecer lá na frente? Essa é uma pergunta, porque assim, eu tô tentando contar assim, ó, eles acham então que possa acontecer algo. E aí? Então, primeiro que a gente tem que entender o que será essa nova doutrina Vance. A doutrina Bush, ela tinha como grande questão a democracia e os direitos humanos. Era isso que se baseava a doutrina Bush, democracia e direitos humanos. Agora não. Agora na doutrina Vance tende a ser a liberdade de expressão. E isso não serve somente para o Brasil. Em relação à União Europeia, eles também estão mandando recados do próprio Vance. O Vance falou, olha, se quiser fazer a regulamentação das empresas do Musk, vai ter problema com a América. Porque a União Europeia estava para passar uma legislação muito pesada, draconiana, ao estilo Alexandre de Moraes no Brasil, e eles estão agora ameaçando. O que eu acredito? Novamente, há coisas que se antecipam. Vários atores do governo Trump, que agora entraram para o governo Trump, já miraram no Brasil e miraram principalmente no Alexandre de Moraes. Eles entenderam quem é que verdadeiramente detém a autoridade concedida pelos seus pares. Sim, isso é bem nítido. Tanto que o Alexandre de Moraes é visto como vilão maior do que o Lula. Muito maior. O Lula, assim, virou... Tá quente. Tá quente? Não tá quente.
O, Quente, na, quente, né? na questão, a gente pode ver agora, a Janja faz o fuck you Musk e ele dá risada, assim, ele falou, tá bom, é a doidinha que é na cadeia. Sim, ninguém. Não. O Lula é um. Aliás, hoje eu vou falar sobre Carrefour, né? Porque, assim, o Lula é um sujeito desrespeitado internacionalmente. Pra mim, o que o Macron fez, veio ao Brasil, ele faz assim, ele veio, passou na mão, metaforicamente, passou a mão na bunda, né, da vice-presidência, foi no Rio, tirou fotinho com o vagabundo lá do prefeito, ha, 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 pula pra cá, pula pra lá, e aí foi lá e meteu um embargo na carne brasileira. Enquanto estava aqui no Brasil falando de combate à pobreza, ou seja, ele vem num país pobre e embarga a exportação de uns principais produtos na paleta de exportação desse país pobre, e dane-se aí, hahaha, porque ele gosta do meio ambiente, eu sou um democrata. Mesmo os aliados do Lula desrespeitam ele. O Lula é um bosta no cenário internacional. E a esquerda falando, não, veja só, o Lula juntou o G20 pra falar de fome. Sério, do que eles vão falar agora? De paz mundial na próxima? O Lula é um vendedor de platitude internacional, e o que o Lula quer é isso. Ele, assim, é o velho truque do Lula pra mostrar internamente que ele tem uma relevância externa que ele não tem. Sim. Mas depois que o Maduro falou grosso com ele, cara, assim, o Macron falar grosso com ele é o normal. Porque depois que o Maduro, que era um regime que praticamente dependia do Brasil, virou e deu uma banana pro Lula, assim, não sobrou nada pro Betinha Lula, né? Sim, o Lula é um Betinha. É um O Betinha. Lula foi mogado pelo Macron. E o Carrefour, essa rede de supermercado bosta, o Carrefour, nós temos que fazer campanha hoje. Hoje eu quero subir hashtag aqui. Hoje será uma longa e gostosa live, tá? Digite se vocês querem ferrar o Carrefour. Eu já não gosto do Carrefour, acho uma bosta o Carrefour. Acho que a gente tem que dar uma atacada aí nesses... It's over para o Betinha Lula. Que assim, né? A mulher dele desrespeitou ele em público, xingou os amiguinhos da política dele. Sim. Aí o amiguinho chinês dele falou, nem traga a sua Yoko Ono aqui. Ah, meu Deus. Minha Janjinha, pare. Aí vai o Macron e só faltou, né? Aí fica... O Lula tá mogado, é um Betinha, cara. Eu acho que assim, o Brasil é um tema, por mais que você fale, não é tão pequeno... Eu acho que os Estados Unidos vão se meter aí no começo do governo Trump em grandes aventuras. Sim. Grandes aventuras. O Trump tá falando logo no começo, já começar com deportação, e logo no início começar com taxação sobre a China, e 20% de taxação no mundo e 60% na China, e logo no começo resolver a questão russa. A não ser que o Brasil é muito pequeno e interferir aqui é mais uma coisa menor, eu não vejo assim, no curto, médio prazo, os Estados Unidos focando muito nesse assunto. Ao mesmo tempo, eu sinto que tudo que está saindo agora, e esse pode ser o caso, o ato da Suprema Corte de, no mínimo, não julgar ele, mas só assim, ó, o Bolsonaro fica meio que um pária. O caso do Bolsonaro não é igual ao do Trump. Sim. Não é igual, assim, o Trump sofreu uma perseguição judicial lá, injusta em muitos termos. Eu acho que não vai ser tanto sobre Bolsonaro nessa, mas principalmente sobre um realinhamento na órbita de influência americana. A influência americana na América do Sul, ela foi assim, completamente diminuída nos últimos anos em relação à China. Hoje, o que acontece? O Alexandre de Moraes se tornou a direita europeia, não vou falar americana porque eu li pouco sobre a direita americana olhando para o Moraes, mas na direita europeia, já tive conversas e etc., eles olham para Moraes quase como um agente chinês brasileiro. Não no sentido de estar a serviço da China, mas de se comportar como o Xi Jinping brasileiro. Ele seria o dono da burocracia brasileira. O que eu acredito que pode acontecer? Nessa tentativa de realinhamento, né, aos seus interesses, a gente tem que lembrar. O Exército Brasileiro, ele existe? Não existe. O Exército Brasileiro, ele é sustentado pela defesa americana. É por isso que o Departamento de Estado pôde ir ao Brasil e falar, amigão, você não vai embarcar na aventura porque vocês, só tirando o dinheiro que o Estado brasileiro paga para o seu salário, vocês não têm mais nada. Eles não têm brinquedo, né? Eles são uma criança que recebe a merenda, mas não tem brinquedo pra brincar. É isso. O brinquedo de vocês é fornecido por nós. Se a gente cortar o brinquedo de vocês, vocês são apenas um bando de velho com Viagra comprado pelo Estado brasileiro. Não tem mais nada. Então, esse já é um ponto que eles têm poder de barganha no sentido militar. Que importa. E é nos últimos anos onde os Estados Unidos vêm se sustentando ainda com grande influência. É dólar e armas. O que eu acho que vai haver agora? Eles vão buscar fazer uma mudança, pelo menos, na correlação de forças políticas no Brasil,
certo? E retirar poder do Alexandre de Moraes ajuda na mudança de correlação de forças. Perceba, eles não precisam fazer nada além de esvaziar o próprio Alexandre. Para isso, eles podem ir através do exército e através de sanções, ou mesmo somente de ameaças. Eu acho que a possibilidade de fazer isso, e o Brasil é um país frágil, institucionalmente frágil. Uma influência externa pode fazer grandes mudanças aqui. Assim, o fato do exército brasileiro não ter embarcado, já não queria embarcar realmente, assim, havia já discordâncias internas, mas ter vindo gente do Departamento de Estado apenas para falar bem assim, acabou a brincadeira para vocês não vão colocar esse louquinho no poder e a gente não vai dar sustentação. Pronto, acabou. A capacidade de enforcement deles é muito forte, sabe? Então, eu entendo, faz sentido. Eu nunca vi isso acontecer nos anos recentes assim, no Brasil. Ficaria curioso de ver. Eu acho que seria um gasto de energia diplomática considerável por parte dos Estados Unidos, faltando 2 anos para o fim do governo Lula. Assim, seria assim, os Estados Unidos decidindo, ok, eu vou bancar uma discussão que envolve BRICS, que envolve aliado da China, no momento que eu posso tá achando a China, eu vou arrumar briga com a União Europeia, não com o Brasil. Quando você fala do Brasil, você tá falando de BRICS também. Você tá falando de aliados. O Brasil é um cara que participa, é chatinho na ONU. O Brasil não... Aí eu compro a tua tese. O Brasil não é tão irrelevante como a galera vende. Sim. Isso aqui... Não é. Tem uma importância. E o Brasil se tornou porta-bandeira do BRICS, né? Uhum. Até porque, assim, quando um país... O Brasil teve um problema. Perdeu a relevância econômica dentro do BRICS. Porque na atual ordem, o BRICS se tornou um país de saldo... um bloco de saldo positivo. E o bloco ocidental se tornou de saldo negativo. Um lado é devedor e o outro lado detém papel desses estados ocidentais. A China, a Índia. Sim. O Brasil não. O Brasil não está nesse rol. Não, o Brasil é decorativo. Não, a gente é um país do futuro igual vocês da China. China, isso aí. Xingou Israel hoje? Não, vai lá e dá uma xingadinha. Exato, é o porta-bandeira. É o porta-bandeira. Lá na União Europeia, Portugal se tornou porta-bandeira, assim. A primeira coisa que tem, se aparecer qualquer voz meio dissonante da União Europeia, aparece Portugal, o primeiro país a chegar. Não! Somos muito União Europeia! Pronto, é isso. É isso. O papelzinho Betinha. Betinha, o Lula. Tipo, imagina o Xi Jinping, né? Assim, queixo quadrado de quem comeu, assim, não ia falar cachorro, mas é preconceituoso, né? Quem comeu, sabe, pimentas e Sichuan pra caramba, aí ele, Lula, me conta, não, isso é isso, não, tá muito bem, muito bem. Você xingou Israel ontem? Só dá uma olhada aqui. Você deu aquela, o Putin tá precisando dar uma declaração aí, você deu uma declaração? Calma um pouquinho, eu vou falar lá, isso, fala isso, não, depois a gente fala, então, só não traz a Janja aí, brother. Tá tudo bem. Outra coisa, cadê o investimento chinês que prometeram? Cadê o investimento chinês? Foi pro Peru. O Peru tá agora inaugurando o maior porto da América, certo? O porto de Xangai. E foi para lá. Assim, o Peru vai ter uma importância estratégica gigantesca. Gigante. Eles vão escoar a produção chinesa para... Não, é um absurdo o que está acontecendo agora no Peru. Isso vai significar, assim, grana demais e para um país politicamente instável. Sim. Instabilíssimo. E aí cabe a gente se perguntar, peraí, o Brasil não passa por um terço, e olha que a gente passa por muita crise, mas comparado ao Peru, somos um país muito mais estável. E ainda assim foi para o Peru esse investimento. Por que não para o Brasil? Isso também demonstra que o BRICS não é aquilo que parece ser. Não é. Parece um bloco uníssono, não é. Por isso que eu acredito que há possibilidade de manobras no Brasil. E assim, na autoridade política não há. Ou seja, é uma autoridade concedida a figuras burocráticas. Nesse caso, o Alexandre de Moraes. Se a correlação de poder muda, a concessão... Quantos concedem poder, né? Se conseguir, mais ou menos a eleição para presidente de Câmara em cidade pequena. Você tem 15 vereadores. Você não precisa converter de 14 a seu favor. Sim. 14 é sempre bom, né? Também não vamos ser assim. Sim, mas o primeiro caminho não é esse. O primeiro caminho é você... Só falei de 14. Ok. Só tô na minha... Calma aí, pô. É uma piadinha hétero. Não, mas... precisa inicialmente de quanto?
8. Ok, 8. Precisa mudar com a relação de poder interna, ainda que tenha brigas e discordâncias. O primeiro passo é esse. Depois que cair o papel do dictator, ok. As coisas mudam e há espaço para negociação. Eu acho que ele trouxe para si muito poder, mas também significou que ele se colocou como o alvo da República. Sim. Aqui a estratégia do Alexandre de Moraes, para vocês que estão assistindo, entendam. O Alexandre de Moraes vinha num lento e gradativo processo de diminuição, mas muito lento, de poder ao longo dos 6 primeiros meses desse ano. Venhamos e convenhamos que o cara que se explodiu deu um gás na narrativa dele, e ele trazer agora esse relatório da PF e já avisar que tá no colo dele, ele volta a concentrar poder. Ele volta a concentrar. Assim, pro Alexandre de Moraes, a gente precisa entender assim, ele é um cara que ele é verdadeiramente reconhecido, na cabeça dele, como um herói da democracia brasileira. E que ele está fazendo os sacrifícios necessários para evitar que a República de Weimar se torne o regime nazista do Hitler. É mais ou menos isso. Ele é o cara que está salvando a República de Weimar e que acha que haverá um reconhecimento histórico um dia. Mas de quem ele tem o reconhecimento histórico? Dos democratas, que são as pessoas de elite, que olham para ele e que falam, poxa, você nos salvou. Ele achava que esse reconhecimento viria inclusive de fora do Brasil. E inclusive o fato dele ter entrado com uma tese agora lá na Faculdade de Direito da USP, que é para ele ser professor titular, tudo ali estava construído como, vamos dizer, a criação de um modelo de resgate da democracia diante do avanço de populistas. Eu vou até mais longe. O Alexandre de Moraes, ele gostaria de se apresentar, inclusive academicamente, como uma resposta àqueles livros de Yashua Monks, desses caras, do tipo, surgiram os populistas, eles querem destruir a democracia. Tá? Tem um monte de livro sobre isso. E aí, gente, eu surgi com um manual de como responder a isso, tá? E a democracia militante tá se salvando. No fundo, ele queria isso. O mundo não reconheceu ele como isso. Os progressistas do primeiro mundo não reconheceram o Xandão dentro dessa leitura, tá? E eu acho que esse é um lance que, assim, talvez ele não tenha observado isso direito. 2, o aparato montado para divulgar isso, mesmo no Brasil, tá atrapalhado. Folha de São Paulo, editoriais da Folha e do Estadão já começaram a dar isso. E o Alexandre de Moraes liga muito para a imprensa paulista. Mas demais. Então ele... E aí ele começa a ver se não há o reconhecimento, pelo menos agora, na cabeça dele. A militância na opinião pública sobre ele, ela é uma militância dada pelos partidos de esquerda. Então, assim, o Alexandre de Moraes é um meme das esquerdas brasileiras. Então, depende de um pacto dele com o próprio governo Lula. E a autoridade dele, junto aos outros ministros do Supremo, ela pode, e aí eu não vou nem entrar no que o Orlando falou, ela pode se cansar como autoridade, ela pode se desgastar, ela pode... Simplesmente porque ele começa a exigir demais de outros caras que têm interesses outros que não ficar nessa permanente guerra ali. Passar a democracia limpa, essas coisas. Tipo, tem ministro do Supremo que às vezes só quer fazer negócio. Outro só quer avançar a sua agenda progressista. E às vezes o que ele passa a demandar é muito. O que eu quero dizer assim, repara que eles estão liberando coisas, essas informações aí que estão saindo, que são escandalosas. Mas ninguém liga. E ninguém liga, não é porque aquilo que a turma do Bolsonaro estava tramando não era importante. Ninguém liga porque ninguém liga pra vítima disso. Ninguém liga porque queriam fazer com as vítimas, sabe? Ninguém dá bola. Porque ninguém tá muito afim de defender político e ministro supremo. E muito mais a ausência de energia sobre... Puta, você viu que o Bolsonaro aprontou? Se ele aprontou. Isso tá muito... Assim, o julgamento que você faz, o julgamento público, a falta de energia pública, se dá na seguinte linha. Tá, quem é a vítima? Sério que eu vou ficar me compadecendo? Oh, meu Deus, coitado do Geraldo Alckmin. Sério? Eu queria saber se tem alguém que se... Acho que nem a mulher do Geraldo Alckmin falou, ai, amor, quase que eu perco você. Ninguém liga. Ninguém liga. E assim, é a realidade. Ninguém liga. Assim como eu acho que pouca gente vai ligar para uma possível prisão do Bolsonaro. E aí, vou ver a galera que tá aqui, tem muita gente que fica tentando criar na própria cabeça ilusões trumpistas, do tipo, imagina, vão fazer com ele o que fizeram com o Trump. Não é igual, não tá igual, tá? Pra definição do candidato, pra eleição falta menos de 2 anos, pra 2026, mas pra definição das candidaturas pra valer, 1 ano e meio.
1 ano e meio, já dava pra saber que o Trump já ia engolir lá o cara da Flórida. O DeSantis. O DeSantis. Já dava pra pegar. A gente tava falando DeSantis. 1 ano e meio atrás, a gente tava ali, o quê? Em maio do ano passado. Ele já tava bem à frente. Já dava pra saber que não seria... Entendeu? O DeSantis tava lá, o negócio legal, mas não... Entendeu? O lance, assim, o Trump... Não linkar o dia 8 com o Trump com a mesma... Com a mesma robustez que estão linkando o Bolsonaro. Não ligaram o Trump com o dia 6, com a mesma robustez que estão ligando o Bolsonaro não só o dia 8, mas a toda a aventura pretérita. 2. O dia 6 foi um fato isolado. Não houve Trump com reuniões, minuta de golpe do Trump. Não teve. Não houve os aloprados ali na turma do Trump. Então, assim, a situação do Trump é bem menos complicada do que a do Bolsonaro. 2. Os casos que foram pegar o Trump, vamos lá, aquele negócio da prostituta lá, não é um negócio sério. Fora que teve um outro, que foram 2 casos. E foram juízes de primeira instância que, cara, tudo aquilo lá tinha um tom persecutório e aquilo aumentou o poder do Trump. No caso do Bolsonaro, você pode alegar o seguinte: ele está sendo alvo de uma investigação que provém de um inquérito que é ilegal. É o sistema lidando com ele. O problema é que as pessoas, boa parte das pessoas, percebem que, pô, mas calma aí, não é que o Bolsonaro está sendo acusado de passou a mão na bunda de uma mulher na rua. Não é isso que estão acusando o Bolsonaro. E você tem muita fundamental. Coisas aconteceram no Brasil, né? Pessoas foram... Imagina o seguinte, cara. Pessoas indo pra frente de quartéis nos Estados Unidos, aos montes. Imagina ministros do governo Trump falando abertamente que não vão reconhecer o resultado da eleição. Deputados deles falando que não iam reconhecer o resultado da eleição americana. Gente convocando manifestações na frente do Congresso americano. A coisa no Brasil foi muito mais profunda. Não foi igual. Então, eu acho que não cabe a regra de 3. E outra coisa, veio um Marçal aí que assustou todo mundo. Sim. O eleitor começou a falar: tem outro de direita aí pra votar? O brasileiro foi bem mais infiel ali que o americano. Sei lá, cara. Boa parte da persistência em torno do Bolsonaro, de parte do eleitorado, eu acho que também se deve a uma certa culpa da imprensa, seguinte sentido. Ele cometeu crimes muito sérios, fortes, ao contrário do Trump. Só que, na tentativa da imprensa de empilhar manchetes, entra aquela questão da baleia, entra certas bobagens, que aí faz o quê? Se torna vacinação. Exato. Cartão de vacinação. O que é que as pessoas vão falar bem assim? Não, ele está sendo perseguido e vai ser preso por conta de uma baleia que ele supostamente... Não é por isso. É por um golpe de Estado. Ele incentivou, participou, redigiu, editou o que seria um golpe de Estado mambembe ao estilo Bolsonaro, como tudo que ele faz. Mas a imprensa brasileira e essa parte da inteligência nacional tentou empilhar manchetes. Sim. Porque elas se levam tão a sério que a pessoa também assim, Sim. Nossas manchetes moldarão o Brasil. Sim. Sim, porque é tudo ridículo. E é por isso, galera, que essa história, tentar explicar essa história é muito difícil. Porque as pessoas são loucas para terem afiliações de credibilidade com fontes rolados. Então, eu vou chegar lá na imprensa, você vai ter que filtrar tudo que a imprensa tá falando. Eu vou ouvir a versão do Xandão, vai ter que filtrar tudo. Vou ouvir a versão do Bono, vai filtrar tudo. Aí você fala, não, você me dá um lado e eu vou mentir com esse lado. E não dá, se você quiser buscar uma posição verdadeira, você quer buscar a verdade do que tá acontecendo, aí outra coisa. E a verdade é o seguinte, a gente tem um impasse. Porque é um inquérito ilegal, concentrando o poder na mão do ministro do Supremo, decidindo o destino de muitas coisas. E não é jurídico. Não adianta a gente chamar... sabe coisa que eu vejo assim? Fulano atravessou uma petição ali no inquérito. O Alexandre de Moraes pode rasgar e falar, não quero. Ele não é obrigado a nada, porque aquilo é um... Aquilo é um inquérito de ofício personalíssimo, cara. Aquilo é um ato de poder. O inquérito do Alexandre de Moraes é um ato de poder. É um ato de poder. E toda vez que eu vejo levarem pro âmbito do lance... do direito, isso faz parte de uma cultura muito babaca brasileira, que é a cultura bacharelesca. Não, veja só, vou arrotar. Especialmente daqueles que querem falar que o inquérito é legal. Esses são os mais engraçados. Não, veja só, porque é um entendimento... Vamos parar. Assumam todos, isso aqui é um inquérito, que é um instrumento de poder personalíssimo, não tem nada judicial aí. Nada jurídico, não tem nada de lei.
analisando um cara que tava tentando dar um golpe de Estado e torturando ele. Quando vocês entendem isso, cara, isso liberta vocês. O que eu tô falando pra vocês, isso te liberta. Porque quando você entendeu isso, você deixou de ser o otário no jogo. Lembre-se aquele jogo. Tem um jogo de pôquer. Tá na mesa você, o Xandão, a imprensa e o Bolsonaro. Se você não sabe quem é o otário naquele jogo, quem é o otário? Riso, quem é o otário? Você! É você. E se você... Ah, não, pera, quem tá certo? O Xandão? Ou foi o Bolsonaro? Se você não sabe, é porque o otário é você. Entendeu? Então não seja otário. Tenha o domínio de tudo e entenda assim, no fim do dia, quem será o otário, o grande otário até agora, tá? Chama-se apoiadores do Bolsonaro. Este está na mesa só se ferrando, perdeu tudo. Tem que saber se você vai perder tudo com eles, ou você vai fazer, por exemplo, ó, deixa o Bolsonaro ser otário agora e depois o otário tem que ser o Alexandre de Moraes. Mas definitivamente você não pode ser otário. Não seja otário nesse jogo. Porque você ficar caindo nessas histórias... Que eu tô vendo o que o Flávio Bolsonaro fala. Já não é mais essas conversas não aconteceram. Não, mas veja assim, conversar não significa... Calma aí. E se provar... E eu não tô falando que tem prova nem nada, tá? E se provar que os kids pretos estavam na rua executando aquela operação, o Riso e Orlando. Pergunto pra vocês. E se provarem que eles estavam na rua executando a operação que o grupo de WhatsApp descreve? Porque tem um grupo de WhatsApp com o telefone deles descrevendo uma operação que estava na rua para capturar o Alexandre de Moraes. Se você obtém provas mais concretas, por exemplo, as antenas de telefone que vão pegando ali onde estava cada telefone conforme as mensagens estão sendo trocadas. Que aí se tá batendo o que está sendo dito, calma. E se pegarem imagens do GDF, lá do Distrito Federal, imagens dos carros, você consegue rastrear ali. Brasília é toda filmada. Você juntar um conjunto... Aí você fala, pera, tinha uma operação na rua, quem mandou essa operação rolar? Foi eles? Os kids pretos estavam tocando? Ah não, o Braga Neto sabia. Sabia? Tem prova que ele sabia? Aí começa a ficar complicado. A única argumentação que o bolsonarista vai ter é falar, mas não dá pra ser jogado no inquérito que é ilegal. Concordo. Mas assim, o que vocês estavam aprontando enquanto isso? É legal o que vocês estavam aprontando? Porque é muito bacana. Aí eu volto a falar dos radicais de internet. É muito legal. Ah, mas pô, era pra matar o Nine, né? Era. E depois, se eu me opusesse ao ditador Bolsonaro, ao interventor Braga Neto, que teria isso, né? Ia ser montada uma junta com o Heleno e o Braga Neto. E se eu falasse assim, vocês são os filha da puta? Ia ter uma operação? Ah, já teve uma operação comigo, então, né? Ia ter o quê? Como é que funcionaria durante a intervenção? A gente sempre gosta de imaginar coisas radicais na primeira página. A gente nunca pensa no detalhe, na consequência. Assim como todo comunista, toda vez que ele fala que vai ter uma revolução, ele nunca se coloca assim, vai ter uma revolução e eu vou ser o agricultor na revolução. Né? Vai passar a revolução, Orlando, e eu vou ser um metalúrgico. Não, todo mundo acha que vai fazer a revolução e vai administrar a revolução. Todo mundo se coloca nessa posição, que é uma posição muito gostosa, né? Você que tá assistindo, é muito gostoso. Não, eu entendi, eu sou o cara que apoiei aí, né? Aí depois... E se confiscar a tua casa? Aí você quer um devido processo legal, eventualmente. Ninguém tá, assim, é muito gostoso pra esses caras ficarem brincando de discurso golpista, mas ninguém pensa na página 2. Ninguém pensa. Eu vi que o Brigadeiro fez um vídeo sobre isso. Bom, deixa eu falar um negócio, tá? Só pedir pra vocês. Todo mundo que tá no clube recebe as 2 valetes aqui. E eu vou sortear pros 10 primeiros o livro de 10 anos do MBL. Vamos entrando no clube, galera. Bora entrar no clube. Bora. Tem mais notícias aí, Riso? Você falou da localização dos celulares, eu acabei de chamar até... Alguém comentou no chat e eu vi aqui, ó. Realmente teve isso. A Polícia Federal reuniu mensagens, dados de geolocalização, documentos, blá blá blá, para blá blá, 4 militares, blá blá, foram presos. Tem Pode tudo isso que ser. você falou. Não, é tudo isso. Pera, teve exatamente o que eu falei? É isso. Dado de geolocalização e imagem de câmera. Calma, Riso. Se bateu isso, esquece. Não dá pra falar que o Flávio Bolsonaro falou, se teve uma operação na rua, não adianta falar, mas faltou táxi. Então, assim, o fato da operação ser tosco ou não, você não vai poder diminuir que haviam agentes das forças especiais brasileiras tocando uma missão
Eles tocaram uma missão. Assim, se tem esses dados e tá comprovado. Entenda o negócio que eu tô falando. Eles podem ser ridículos, o nome é engraçado, o plano era uma bosta, o nome punhal verde e amarelo sei lá, foi aquela tia que cagou lá no Supremo deve ter criado o grupo. É tudo ridículo. Agora, agentes das forças especiais estavam executando isso? Pô, aí é complicado, assim. É complicado defender isso, né, gente? Não dá pra defender. Eu acho assim, se é o Flávio Bolsonaro, lógico que ele conta sempre com a ignorância do próprio público e ele imagina que o próprio público vai comprar qualquer coisa. Quem tá comprando assim, ó, tá cada vez menor. Queria até saber, por favor, se Nicolas Ferreira, se o Marçal, direitista Marçal, se eles estão opinando sobre, tem opiniões dessa galera? Marçal, obviamente não. O Carlos, lógico, é o pai dele, mas... vamos ver o Carlos Shaw. Até agora, não entendi como se espera um golpe assinando uma proposta que depende de fundamento legal, aprovação de conselho e apreciação do Congresso, que até onde todos sabem não mostraram nem sua elaboração. Então, do nada, surge novamente mais uma dedução do planejamento para mortes, como tentam fazer há tempos. Óbvio que o objetivo da mais maluquice toda é sensibilizar uns e colocar para... Não é, assim... O Carlos tá querendo dizer assim, acho que ele tá falando da minuta do golpe, na verdade, né? Não da operação. Começa falando disso. Porque a minuta do golpe, Carluxo, ela é só um documento para formalizar uma ação que em si é ilegal. Ninguém está imaginando que a minuta do golpe ia ser discutida no Congresso Nacional, Carluxo. Essas são as coisas, assim. Não a minuta é assim, ó, tô botando uma operação, tá? Tá nomeado isso e eles iam tocar uma operação. Entendeu? Para de fingir que uma operação golpista que é muito louco, assim. O seu pai, ele botou o Ciro Nogueira para administrar a Casa Civil. O seu pai, Carluxo, ele fazia política com o Congresso quando ele queria tocar e conversava com presidentes de partidos pra tocar a agenda deles no Congresso. Quando ele quis tocar a emenda, é muito engraçado a minuta do golpe. Ele não chamou o União Brasil, o PP, o Republicanos pra isso. Ele chamou os chefes das Forças Armadas. Que eu saiba, eles não têm representação no Congresso. O Garnier não é presidente do Republicanos. Então ele não foi fazer uma decisão, uma argumentação política pra convencer ninguém, Carluxo. Então... Ô Renan, agora eu queria fazer aqui uma pergunta, quase que uma provocação rápida. Então tem dados de geolocalização, tem uma demonstração de que o golpe se efetivaria, e no caso aí um sequestro, assassinatos, etc. Certo? Há provas disso. Vamos botar aqui, aparentemente há provas. Aparentemente há provas. Eu não vou Segundo a gravar Polícia nada, Federal. porque eu não acredito, eu estou sendo investigado pela Polícia Federal numa denúncia profundamente política. Eu vou ter que depor na Polícia Federal. Eu tenho que depor na Polícia Federal, tá? Então, assim, a Polícia Federal tá cruzando linha, a gente sabe. Não tô aqui falando defesa de nada. Não tô falando que a polícia está sendo ilegal comigo, pra ficar claro. Mas estamos num país estranho. Então não tô aqui de maneira alguma comprando tudo da operação. Eu tô falando assim, se os dados obtidos são verdadeiros. Vamos colocar Pronto, é isso. Segundo a Polícia Federal, há provas como geolocalização, mensagens, enfim. Agora... Se concretizando isso, demonstrando que sim, isso havia, há uma possibilidade, por exemplo, dada a natureza de negociação da nossa Suprema Corte, dada a natureza de conflito do Alexandre de Moraes e dada a natureza enrolada do Jair Bolsonaro, haveria uma chance de acordo com aquela pressão internacional que falamos anteriormente de, sim, Bolsonaro pagaria, preso, sem direitos políticos, fora da jogada, mas a compensação seria, para isso acontecer, Alexandre de Moraes fora desses inquéritos, fora dessa operação. Uma cabeça pela outra. Eu não acho, cara. Porque você não acha que isso contraria até a relação pessoal do Bolsonaro com os caras? Você acha que mais fácil só deixa o Bolsonaro livre nessa merda e não deixa ele candidato e acaba com esse inquérito? É porque assim, a relação pessoal em política, né, ainda mais desse tipo, ela vai até a página 2. Ninguém também vai segurar um cadáver que vai feder tanto. Que é o que eu acho. Acho que é por isso que você falou, em se provando tudo isso. Em se provando tudo isso, pro Trump, fala assim, ô Bolsonaro, deixa eu te falar, você tá complicado aí, você fez umas cagadas, né? Fica aquele aliado complicado de ficar conduzindo. E o Trump não é exatamente o melhor aliado do mundo. Sim, não é. O Trump fala, Mr. Jair, I love you. But you made your situation really, really complicated. I can't help you that much. Ele vai ter que dar, né?
Porque se tivesse, você tentou isso, você é corajoso, hein, moça? É uma questão sempre. E o Trump, a natureza do Trump é negociar. É buscar o melhor acordo. Ainda que todo mundo perca, para ele sair ganhando. A possibilidade de. Não, tudo bem, está provado aqui. Há provas de que sim, ele cometeu isso. Agora, esse aqui também ultrapassou certas linhas, uma cabeça pela outra. Eu acho que é uma possibilidade. Honestamente, eu não sei te responder, assim, é uma hipótese. É, eu sinto assim. Por que o Xandão escolheu agora? Porque, beleza, o relatório da PF terminou agora. Antecipando, sim, estão se Mas pode ser antecipando. que eles já tinham essas informações antes. Não, eu acho que eles já tinham essas informações, o que fizeram foi se antecipar, dado essa mudança na correlação de poder internacional. Todo mundo está fazendo um adiantamento de suas intenções. Né? Não é à toa que tudo que a gente já conversou sobre a questão lá da Europa, a questão da Ucrânia. Todo mundo está se adiantando. Porque vai mudar. Se havia sustentação, já não há mais. E agora também há um vácuo de poder, porque, por exemplo, o Departamento de Estado agora está, assim, em cinza. Né? Há uma zona cinza no Departamento de Estado. Ou seja, esse é o momento de transição para a transição. Então, acho que eles se adiantaram. Esse é um ponto. Mas a questão se adianta um passo, o outro lado também vai retrucar. Sim. O outro lado não vai aceitar a sua jogada e pronto. Não é um fato da realidade a partir de então. Bom, é isso. O MRA falou, um cara postou essas informações ano passado. É verdade. Na verdade, assim, os kids pretos, quando teve aqueles vazamentos, Riso, do depoimento do Mauro Cid, você lembra? Sim. Já estavam sendo citados nas conversas. E eu achava engraçado, tem os kids pretos. Já na época eu tinha achado, mano, o que é um kid preto? Né? Agora os caras viraram o meme do momento. Que situaçãozinha horrorosa. Que situaçãozinha horrorosa. E assim, pro balanço de poder no Brasil, tá, amigos? Vocês estão ouvindo? Tudo isso, no geral, tá ruim. No geral, tá ruim porque há uma coisa boa pra direita, que é o enfraquecimento do bolsonarismo. Isso tem que acontecer concomitantemente, tá? Vejam só que situação horrorosa. Olha aí. Você vê, já tinha matéria à época. Matéria de junho. De 23. De 23 ainda, é verdade. Junho de 23. E falava do grupo de WhatsApp aqui, tal, que reunia militares e tal. Marco Antônio Ferreira Gomes, blá blá blá. Aí tem Bolsonaro com um cara aqui. É isso. Nossa, matéria grande da Piauí. É.